Bem-vindos ao programa Serial Cooks aqui na Rádio Alfa Ômega. Eu sou a Lulu. E eu sou a Cami. E no programa de hoje nós vamos falar de Frozen 2, a nova animação da Disney que lançou agora em janeiro e é o maior sucesso. É maravilhoso, alinhadíssimo. Maravilhoso. É animação pra começar super bem 2020. Para começar aí com as novas vibes, dando uma situada a você ouvinte, Frozen, que lançou em 2013 o filme 1, foi um dos filmes de maior rentabilidade da Disney e que teve, assim, conquistou corações de crianças grandes, crianças pequenas, crianças interiores. Com certeza. Com toda certeza, porque ele é o quê, Camila? Ele é disruptivo. Disruptivo, ele quebra eu acho que o maior paradigma da Disney, né? Que seria esse do amor da vida, o beijo, né? O beijo daquele... Beijo do amor verdadeiro, né? O casal. Não é mais isso não, galera. Ele quebrou com a história das duas irmãs. Que Exato. o amor verdadeiro ali seria das duas irmãs. O amor fraternal. E assim, foi assim a primeira animação que trouxe uma rainha independente sem estar ali reinando com um marido, um rei, etc. Frozen é totalmente disruptivo também por causa disso. Também, né? E ele também... nos outros filmes da Disney, quando entra aquele personagem masculino e tal, você já sabe que vai dar um casal ali, né? E o Frozen, ele muda isso, né? Porque tem aquela questão que entra um que você acha que é uma coisa e, na verdade, é outra. E daí o outro personagem, sem dar muitos spoilers aqui, pra quem não assistiu, porque vale muito a pena. Com certeza, recomendamos muito. E agora, alguns Frozen anos 2, depois, né? Frozen 2 aqui, maravilhoso. Se você gostou do primeiro, o segundo, então, tá incrível. Porque ele é muito além de uma história de fantasia, de uma história de princesa. É alinhadíssimo porque ele fala do plano de alma das irmãs, da Anne e da Elsa. Ele vai profundo, assim, ele vai né? fundo ali, ele vai fundo. Tanto na história quanto nas músicas que estão alinhadíssimas com todo esse sentimento, essa nova vibe da nova terra. Realmente é incrível. Principalmente na Elsa, né, Cami? Com certeza. Não, a Elsa é maravilhosa, completamente. é a nossa personagem favorita. Atualmente, acho que é a favorita de todas, né, Cami? Eu acho. Bom, a minha, Né? a Elsa, desde que saiu o primeiro, Desde ela que é veio minha Frozen, favorita. virou a nossa favorita, né? Princesa favorita, rainha favorita. Rainha, né? Ela é uma rainha. Dá é. licença aí, galera. É Divona. maravilhoso. Divona. E para quem assistiu o primeiro, ou para quem não assistiu, no primeiro você encontra uma Elsa um pouco mais contida, porque ela tem um poder dentro dela que ela não consegue lidar, às vezes ela tem medo, ela não sabe. Mas é aquele poder, aquela coisa que tem dois lados, né? Tem pro bem, tem pro mal, mas o que ela lida ali a partir do segundo é impressionante, porque aquele poder... ele traz, assim, qual que é a missão dela na Terra. E no filme a gente tem coisas como a água tem memória. Não, isso é uma coisa que a gente ainda Incrível. vai falar mais profundamente. Vamos falar uma coisa muito interessante sobre a água tem memória. Que eu acho que é o grande conceito desse segundo filme, né? Com certeza. Mas eu acho que antes falar, assim, que... Antes, o poder da Elsa no primeiro, ela reprime, né? Porque ela tem medo dele. Aí ele explode, né? Isso. E ela já machucou a Anna, que é a irmã dela, né? Quando era pequenininha. Então, ela tem medo daquele poder dela. E ela foge. Isso, aí reprime. E problema, gente, é sempre problema reprimir. Reprimir sentimentos não dá. Não dá. Eles vão sair. Fênix Negra, né? Do X-Men. Com certeza. Entre outros, Cisne Negro, que assistiu Cisne... Natalie Portman, maravilhosa. Adoramos também. Explode, gente. Vem pra superfície e vem explorar. quebrando tudo. Inclusive a música tema, né, e todas as frases relacionadas ao filme fala sobre explorar o desconhecido, sobre seguir intuição, seguir seu coração para não perder a direção. Isso aí. No primeiro filme, a música principal é Livre Estou, né? Porque daí ela conseguiu Ela se libertar lá. E agora do segundo é Minha Intuição. Minha Intuição. Que no inglês ficou Into the Unknown, que seria Dentro do Desconhecido, que mais ou menos tem a mesma vibe ali em questão do roteiro, do caminho que ela faz. Inclusive, o que ela faz, que é de incrível? Ela faz leituras acásticas. Não, ela acessa o campo acástico ali. Incrível, gente. Incrível. É emocionante. Eu quase chorei quando eu vi. A gente chorou, né, Cami? Ai, foi maravilhoso. O que ela tá fazendo? É o campo acástico. Ela tá fazendo uma consulta. E ela tá canalizando mensagem, gente. É incrível. Por meio da água. Vamos falar da água. Vamos falar da água, porque a água tem memória. É isso que o Olaf fala. E é isso que está rolando muito. Inclusive, o pessoal que acompanha o Sementes das Estrelas, né, pode saber que nós temos um membro da equipe, que é o Giovanni Palomba, e ele traz as tecnologias, entendeu? Então, tem duas tecnologias pleiadianas que ele está trazendo nos eventos e tudo mais, e uma delas é o Vital Vortex, que ele é um aparelhinho ali e ele serve para você tirar a memória negativa da água, né? Porque, assim, até a água chegar a você,
que você vai beber ali, imagine quanta coisa já aconteceu pelos lugares que ela passou, pelas energias que ela passou. Então, ele criou ali, é um negócio, você conecta 2 garrafas de água, faz 3 giros, porque daí ele lida com a força centrípeta, muitas coisas da forças, física, hein? essas coisas da física. Então, você faz um vórtex, realmente, né? Gira 3 lados pro anti-horário, se eu não me engano, 4 pro horário, e daí, beleza, aí você tirou a memória da água ali. E é bem esse conceito que o filme traz, né? Exatamente. A primeira coisa que o Olaf fala a respeito da água é: a água tem memória, e é a partir disso que a Elsa consegue canalizar as mensagens, com que faz ela seguir a direção para chegar dos acessos dos registros acásticos da vida dela. Porque eu acho que a gente não chegou a falar que o poder dela é do gelo. Poder de né? gelo. Então, ela está lidando com a água... em outro estado. Exatamente. Tanto que quando ela começa a canalizar, porque aí o detalhe é que está acontecendo uma coisa no reino ali, porque tem uma história oculta, antiga. Que precisa ser resolvido. Exato, porque senão eles não vão para frente. Senão, exatamente. Tem lá os trolls lá, que eles são os sábios, exatamente. Os poderes antigos. E eles dizem falam, ali que né? se não for lidado com essa questão do passado, Arendelle vai, tipo... Vai pro espaço, literalmente, né? É, então elas e vão... é assim que elas começam a história, né? Elas vão atrás para descobrir o que é esse passado. E outro detalhe interessante que a gente esqueceu de falar é que a Elsa começa a ouvir uma voz... Isso, chamando ela. Chamando, né? que só ela escuta. Então ela vai atrás dessa voz, ela vê essa história que teve algo no passado, e assim começa a aventura de Frozen 2. Isso, e daí conforme elas entram daí na floresta desconhecida, que desde que rolou essas tretas no passado, é sempre treta, né? É sempre as tretas do passado. As tretas da ancestralidade aí. Exatamente, vamos limpar essas Vamos coisas. limpar. Elas foram limpar essas coisas. Então, tem uma névoa em cima dessa floresta, que inclusive só a Elsa consegue abrir ali. Aí vai ela, a irmã, o Kristoff, né? E o Olaf. E o Sven, coitadinho. Não esquecemos tadinho, do Sven. O Sven era como se fosse o cachorrinho, né? Só que é a rena. E então, quando a Elsa começa a ter acesso a essa história, começa a vir assim como se fossem esculturas de gelo, né? Então são pedaços daqueles acásticos congelados no tempo, né? Exatamente. É muito legal, gente. É muito legal. E daí, pra variar, a gente não vai dar muitos spoilers, né, sobre a Sim, trama. porque acontece muita coisa. A partir que você descobre passa por esses fatos que a gente acabou de falar, a história ainda acontece um monte de coisa. Isso, eu acho que é válido falar assim que a treta que acontece lá é a treta que acontece até hoje no mundo e que cria todos os problemas, que é medo. É né? o medo. É basicamente o medo. O que aconteceu lá foi o medo de algumas pessoas perante outras com poderes desconhecidos. Exatamente, achando que não sabe lidar com aquilo, que o negócio é atacar em vez de respeitar. E outra coisa também é a questão da natureza, né? Dos 4 elementos, Exatamente. do povo da floresta que confia na natureza, e daí os ancestrais arendelianos não confiavam, e daí assim começou a treta. Porque eles ficaram com medo. Ficaram com medo porque as forças da natureza são uma coisa incontrolável, né, gente? Mas se você respeita, ela vai estar lá de boas. Então, é uma força, e tem todos os lados, né? Tem um lado bom e um lado negativo. Então, a força tem que equilibrar, é única, né? A força. Aí a pessoa que está manipulando, aí que vai pender guiar, né? pro lado positivo ou negativo. Mas ali, então, eles ficaram com medo e daí isso aí gerou tretas que teve um problema que as irmãs que tiveram que resolver, né? Exatamente. E é bem assim, de uma geração para outra. Pulou uma geração, inclusive. Foi a geração dos avós, daí pulou dos pais, e daí as netos que tem que resolver, né? Então, porque o pai delas era pequenininho quando rolou. O pai era criança, exatamente. Mas quem fez foi o avô mesmo, Foi né? o avô. Uhum. E daí elas que daí tiveram que ir lá pra resolver, porque elas perderam os pais no primeiro filme. Isso não é spoiler, né? Espero que não seja. Eu acho que não. Tipo, não é spoiler, bem no começo do filme. Tá bem no começo do filme. Então elas têm que resolver. Então pensa, quantas coisas elas evoluem do primeiro pro segundo filme? Internamente, nas relações interpessoais, nas relações com elas mesmas, várias coisas, porque elas estão muito mais maduras nesse segundo filme, muito mais unidas.
É muito interessante, né, a gente ver também essa evolução delas, né? Sim, porque elas estão seguras na relação delas. Na relação assim, de né? irmãs, né? Tanto que, dá muita vontade de falar do final aqui, porque acontecem umas coisas incríveis, mas aí é muito spoiler. Então, como o filme ainda está em cartaz, né? Então... Esse sim vai ser spoiler, Esse sim né? vai ser um grande spoiler. Dá tempo de assistir. Então, quem sabe a gente retoma um pouquinho daqui a alguns programas. Que tal? Com certeza a gente vai estar falando em outros programas, porque ressoa demais. É muito alinhado. É esse muito filme. alinhado. Tanto que o meu primo, ele foi assistir com a gente, né? E ele falou uma coisa assim, eu não gostei muito porque a história secundada não é tão costurada. E realmente, se você for ver no primeiro filme, todos os personagens... Claro, a Elsa e a Anna, elas são as protagonistas, né? Mas os outros também têm uma história que é costurada ali. Nesse segundo filme, realmente, é basicamente a Ana são e a as duas, Elsa. Exatamente. Porque ali a história é o plano de vida familiar. delas. É familiar, é delas, é a linhagem delas. Então, lógico que elas vão assumir a frente da história, né? E daí, realmente, o Olaf e os Kristoff acaba ficando em segundo plano e não é muito bem trabalhado, mas eu acho que foi uma escolha. Exatamente. Né? É interessante pensar que, apesar de eles estarem em segundo plano, eles estão ali para mostrar que estão ali de alguma forma. Eles sustentam elas. Que também, se não for por ele, elas não teriam conseguido sem Exatamente. eles, né? Toda ajuda é sempre bem-vinda, ninguém faz nada sozinho, né, galera? É isso aí, poder da união. Poder da amizade, da união, familiar. Salve Deus. Familiar aqui da Terra, familiar do espaço. Com certeza, especialmente nesse filme. Esse é. Então ele traz... Ele é muito bom, ele traz uma constelação familiar, ele traz essas questões, assim. E mexe com qualquer tipo de criança, realmente. Crianças grandes, crianças pequenas, as crianças pequenas interiores. adoram, as né? pequenas adoram, os adultos ficam, uau! A gente até nem tem muita noção se todo mundo captou esse tanto de mensagem que a gente enxergou, porque... Eu acho que não muito, né? Porque você tem que estar com uma mente mais aberta, né? Pra, né? Como diz o nosso querido Dumbledore, uma mente estruturada faz parte de você poder compreender certas coisas. E por que eu falei de Dumbledore? Porque nesse programa, além disso, a gente vai trazer um pouquinho sobre Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro que a gente sempre fala de Harry Potter. A gente ama demais essa saga. E esse primeiro livro, que lançou lá em 97 e teve seu primeiro filme em 2001, é algo que, independente da época que você lê, ele é incrível. Por exemplo, agora que, né, estamos relendo, né? Exatamente. Chegou ali fim de ano, Natal, a gente fica querendo descansar, né? E daí veio aquele meu desejo, assim, sabe o quê? Eu vou reler Harry Potter. Porque quando a gente leu, a gente era criança, a gente tava com a idade deles, a gente tava com a idade deles, exatamente. 13, 14, nessa faixa. E agora, olha, quanto... Assim como a Ana e a Elsa evoluíram, olha quanto que a gente evoluiu. Tanto conhecimento que a gente acessou e essa nossa consciência atual. Eu falei, não, vou reler esse negócio, que quero ver o que tá rolando, né? Até porque, como a gente conhece o fim da história, você começar a ver de novo, você vê pontos super conectados lá no final, e você vê que a jornada tá toda ali fazendo sentido, um sentido maravilhoso, né? Exatamente. Eu acho que eu tô no livro 4 agora. Comecei ali no Natal, meu livro favorito. 1, e eu também gosto muito do 4. Cálice de Fogo é um dos melhores. E quando eu era jovem, quando eu era criança, eu não li o primeiro e o segundo, eu fui direto para os filmes, assisti o primeiro e o segundo, comecei a ler no terceiro. Não li o último porque eu fiquei chateada. O último é pesadão. Fiquei chateada, não li o último, assisti o filme. E agora tô relendo tudo. Uma coisa que eu tô percebendo, assim, e que eu gosto muito, assim, como é costurado a história. Com certeza, é muito certinho. Sabe? É muito certinho, muito conectado. Se você ler o primeiro, até o último agora que a Cami tá fazendo essa releitura, você vê detalhes fazendo um sentido absurdo que com certeza foi uma canalização de história ali da Rowling, Não, foi total canalização. Total. Vamos dizer bem claro, acho que a gente já falou antes dos programas. Já falamos que é de Sirius, né? Andrômeda. Sirius é o Senhor dos Anéis. Ah, sim, fica para outro programa. Alice no País das Maravilhas, Reino do Sol Central, também vamos falar futuramente. E Harry Potter? E Harry Potter Andrômeda. Então rolou, aconteceu, e a nossa querida J.K. canalizou essa história aí. E trouxe essa maravilhosidade para nós, que inclusive, além de todas as histórias incríveis que ela trouxe, Harry Potter foi algo que transformou pessoas em leitores. Olha que beleza. Olha, leitores, apreciadores de cultura, de leitura, de livros. Quantas pessoas melhoraram sua escrita, sua leitura, seus estudos por causa de Harry Potter. Você pega bem isso, final dos anos 90, começo de 2000, mas não tinha
pessoas, jovens, né, que não estivessem Lendo andando livros. com o Harry Potter, pelo menos, embaixo do braço. Ali. E é um livro grande. O primeiro, que é esse que nós estamos focando aqui no programa, ele já é um livro grande, se você for pensar, para um livro jovem, né? Ele tem um pouquinho menos de 200 páginas, eu acho, né? Pelo menos na edição da Rocco que eu tô lendo, né? Pois é, ele saiu uma edição nova recentemente, né? Mas quando ele foi lançado, eu acho que ele devia ter umas 200 e poucas páginas. Por causa da diagramação, Por causa da diagramação, do projeto gráfico. Então, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal é quando o Harry tem o despertar dele para o mundo mágico. Exatamente. Né? E a gente tava falando sobre as tretas familiares e ancestrais. Como tem treta nessa história. Não é? E daí você vai lendo e aquela coisa vai tomando um rumo e um sentido, assim, que... exatamente. É uma treta que teve ali com os pais do Harry, todo mundo que estava envolvido ali... E passou muitos anos e daí pegou essa nova geração que tem que resolver o problema. Veja só. Então. Olha o problema vindo, olha os karmas vindo. E por isso que é tão importante limpar essas ancestralidades, né? Porque quando você lida com algum problema na sua vida, pode saber que tem relação com os seus ancestrais. Se aquilo está acontecendo ali, família, meu Deus, família é onde vem mais karma pra gente limpar, com certeza. Né? Por isso que é tão difícil, porque é onde tem o maior acúmulo de karma. Então, você limpando aquilo ali, meu Deus, você vai limpar seus avós, seus bisavós, tataravós. Enfim, né? Milhões de anos né? atrás. E o Harry, você começa... A história é bem assim, ela começa devagarinho, e daí, né, os livros vão indo e vai tomando todo um panorama. E é bem isso, é bem amarradinho, assim. Tipo, super, né? Se ela fala... Qualquer coisa que ela fala, né? Qualquer palavrinha ali que ficou, assim, mal desenvolvida, vai ter um sentido depois. Eu acho que é no 3, né? Que a varinha do Rony tá quebrada, né? E daí ele vai reclamando o filme inteiro. Ele reclama, a família do Rony não tem condições de comprar uma varinha nova, ele tem que conviver com aquilo. E daí chega no fim chega no momento... Que é essencial. Se não tivesse quebrada, teria dado errado tudo errado. Tudo errado. E coisas que talvez não fechem na própria história, no próprio livro, né, o filme, é porque vai fechar lá na frente, lá no último. Lá no último, lá no finalzão. Impressionante, né? Um objeto mágico que é mencionado, algum feitiço, alguma história. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não, mas eu acho que outra coisa que a gente sempre fala nos programas é sobre a nossa Bíblia, né? Que é um livro chamado A Grande Magia. Grande Magia. Elizabeth Gilbert, um beijo pra você. Maravilhosa, te amamos, nos ligue. Ela é autora do... Comer, Rezar e Amar. Isso. E esse é um livro dela que ela explora a criatividade, né? E ela traz a criatividade como uma força que quer ser manifestada. E ela utiliza, né, as pessoas, os canais para se manifestar. Aquela intuiçãozinha que chega assim, puxa, será que eu podia fazer isso? Será que eu podia escrever tal coisa? Vou fazer. É isso mesmo, gente. E tem que ir lá e fazer na hora. Porque ela não espera muito. Não espera, senão vai para outra pessoa. Ela quer ser manifestada naquele momento. Então, se você estiver no banho, você teve uma ideia... tudo. Vai lá e faz. Se seca, tá maravilhoso. Se seca, vai lá e faz. Mas não deixa passar disso, porque senão ela vai para outra pessoa. E também outra coisa que falamos é que não acreditamos em criatividade da maneira que as pessoas normalmente veem. A gente vê como lembrar de alguma coisa que aconteceu. Exatamente. Né? Nada se cria, né? A gente vai... Cada coisa, assim, dá-se de uma outra coisa, né? Das coisas nascem coisas. Isso. É o lembrar de coisas que aconteceram em algum momento, em algum lugar do universo. Exatamente. Então, ou com você ou com outra pessoa, mas você está sendo o canal para escrever. Isso também é muito falado no Once Upon a Time? Também. Não, o Once Upon a Time, a gente precisa de um programa inteiro para Once. Once Upon a Time é um seriado fantástico também, que é como se fosse assim uma visita aos contos de fadas na vida real. Como se eles estivessem tendo que viver e lidar com seus problemas no mundo da gente, assim. Indo pra aula, tendo uma prefeita que é uma rainha má. Maravilhoso. Isso. E tem ali a criança que canaliza tudo, que lembra das histórias do passado, que tem a missão de escrever tudo. E relembrá-los, né? Porque começa, na verdade, no mundo mágico, né? Que tem... o comecinho ali é mais voltado para a história da Branca de Neve, né? Da Branca de Neve. Então... e daí a Rainha Má, ela lança um feitiço que faz todo mundo se esquecer de quem eles são no mundo mágico e estão vivendo no dia a dia. Né? Exato. Vamos parar em Storybrooke, que é uma cidade não mágica, mas mágica. Mas uma cidade nos moldos 3D, exatamente. podemos dizer, né?
E eles vão ter que lidar com isso, eles não lembram o que são, não lembram como eles são fortes, como eles são capazes, eles esquecem da força interior, até a questão das pessoas que eles amam, dos familiares, Sim. é uma coisa que eles precisam redescobrir, é muito interessante também. E daí, quem lembra, né, o que está rolando e quer fazer eles se relembrarem é a criança. É a criança, né? o Henry. O Henry, tem uma missão exatamente. muito... A missão desse menino na história é fantástica. E tanto que são 7 temporadas, eu acho, né? São 6 temporadas e a 7ª é com o Henry adulto. Exatamente. Aí ele precisa ser lembrado. Gente, olha que legal, gente. Olha, a repetição de padrão ali que precisa acontecer, né? E daí, nossa, tem toda a questão da redenção da rainha também. Nossa, é incrível, né? Ai, gente, é muito bom. Não vamos se estender aqui, não né? Vamos se estender, porque só fica a dica, né, que o mundo da fantasia é maravilhoso. Como a gente sempre fala, nosso meme é maravilhoso. E agora, então, já que estamos falando de fantasias e mundo mágico, vamos chamar uma música incrível aqui, Minha Intuição, de Frozen 2.